Desde o ano de 2015, eu vou pelo menos 3 vezes por ano no campo de concentração de Dachau, aqui na Alemanha, que fica a uma distância de aproximadamente 20 quilômetros da minha casa. Não só para visitar, mas principalmente para rezar, em memória de todos aqueles que morreram no campo de concentração de Dachau, e também para aqueles que morreram em outros campos de concentração, e por todos os combatentes que lutaram contra os nazistas durante a Segunda Guerra Mundial. Eu comecei a fazer isso após verificar que, mesmo após a morte de milhões de pessoas vítimas do nazismo, que ainda hoje as ideias nazistas de superioridade com relação a outras raças e etnias existem na Alemanha em pleno século XXI. Nas minhas orações em Dachau, eu prometi para todas as vítimas que morreram que eu iria juntar diversas provas para mostrar para o mundo que precisamos se unir novamente para acabar com essas ideias nazistas e de xenofobia que ainda existem, não só na Alemanha, como também em outros países, porque é inadmissível esquecer as mulheres, homens e crianças que foram cruelmente assassinadas durante a Segunda Guerra Mundial. Eu vou colocar algumas imagens e fotos do campo de concentração de Dachau, para vocês conhecerem o local, que nunca deveria ter existido, e onde costumo ir rezar todos os anos, em memória daqueles que morreram neste lugar, e que o mundo jamais poderá esquecer.
por motivo de segurança, caso eu seja preso pelas autoridades da Alemanha, foi entregue uma cópia destes documentos e gravações dentro de um dispositivo portátil de armazenamento SSD da marca Samsung com 1 TB de capacidade para os jornalistas James Albert e Evandro Siqueira, da equipe do Fantástico do Rio de Janeiro e de São Paulo, respectivamente. Eu conheci pessoalmente o jornalista James Albert no início do ano de 2014, na sede da RPC, afiliada da Rede Globo, na cidade de Curitiba, e sei um pouco da perseguição que ele sofreu no Brasil, por causa de suas reportagens investigativas, e sei também que, assim como eu, ele teve que sair do Brasil como forma de proteger a vida dele, e por isso que confiei em entregar uma cópia destas provas para que tudo isso seja divulgado no Brasil e também para as outras pessoas no mundo tomarem conhecimento destes fatos inaceitáveis. Eu vou deixar na descrição deste vídeo os links com alguns trechos das minhas conversas e da minha entrevista que foi concedida para o jornalista James Albert, da equipe do Fantástico, da Rede Globo, como forma de demonstrar que eu falo a verdade e que as provas foram entregues para os jornalistas já mencionados, e também com os links de documentos e trechos de gravações envolvendo diversas autoridades da Alemanha, de todos os escalões que vocês podem imaginar, inclusive da ex-chanceler Angela Merkel, a fim de dar credibilidade sobre aquilo que estou reportando para os senhores, pois estas autoridades alemãs, ao ouvirem suas vozes, saberão que muitas de suas conversas foram gravadas e agora serão utilizadas contra elas, para que o mundo fique chocado de como os estrangeiros e asilantes são tratados na Alemanha. Para dar mais credibilidade neste meu novo vídeo, eu também vou deixar alguns links de algumas gravações de áudio e documentos que tive no Brasil com autoridades de algumas instituições brasileiras, sendo que com algumas delas eu também mantive o contato, mesmo daqui em asilo, para provar que eu falo a verdade para os senhores. Eu acredito que o mundo precisa saber que algumas ideias nazistas ainda existem dentro da Alemanha e são praticadas por diversas autoridades e pessoas alemãs contra estrangeiros e asilantes, pois alguns alemães ainda hoje se julgam ser de uma raça superior às demais, com mais inteligência, etc. E humilham as pessoas que não são alemães por acharem que as outras etnias são de uma raça inferior. Como já dito anteriormente, são gravações de áudio e imagem realizadas entre os anos de 2015 e 2022, que comprovam os diversos crimes praticados contra estrangeiros e asilantes que moram na Alemanha. As denúncias não foram realizadas antes porque era preciso juntar várias provas, porque assim as autoridades da Alemanha não poderão falar que se trata somente de um caso isolado, como inclusive costuma ser dito no Brasil por algumas autoridades. Será impossível as autoridades da Alemanha negarem os crimes, porque contra gravações de áudio e vídeo e documentos não tem como as autoridades da Alemanha negarem estas atrocidades. O Brasil sempre estará acima de tudo. Não importa o país onde eu esteja, não importa o local, eu sempre estarei pensando nos senhores. O interesse do Brasil sempre deve estar acima de qualquer interesse pessoal. O povo brasileiro precisa entender que esta ideia de nós contra eles não deve mais existir. Não podemos admitir brigas entre brasileiros. Brigar por política, religião ou futebol não vai trazer nada de bom para o Brasil. Vocês não podem esquecer das pessoas pobres que estão precisando da ajuda dos senhores neste momento. Se eu pudesse acabar com as guerras, os conflitos mundiais e resolver os outros problemas, eu faria, mas sozinho eu sei que isso é impossível. A única coisa que posso fazer é pedir a ajuda dos senhores para enxergarem os problemas do Brasil e do mundo. É preciso nos unirmos para combater as desigualdades que existem em nosso país e também em outros países. As pessoas
não podem ser julgadas pela cor da sua pele, pela crença religiosa, por sua condição financeira, por sua escolha sexual ou por qualquer outra coisa. É preciso acabar com a fome que atinge milhões de pessoas em nosso país e no mundo. Como dizia o saudoso Betinho, quem tem fome tem pressa. Precisamos juntos proteger todo o meio ambiente da Terra, porque aqui é o nosso lar. Afinal, precisamos de um lugar seguro para viver. Não podemos esquecer dos índios, dos quilombolas, pois eles são partes da nossa cultura. Precisamos buscar a paz para que as pessoas possam viver com tranquilidade. O Brasil não pode ser lembrado somente como o país do samba e do futebol. Temos que ser lembrados também como um povo diferente que pode ajudar na solução dos problemas do mundo. É por isso que eu faço este vídeo para os senhores, porque as minhas ideias são as únicas coisas que disponho e que tenho neste momento para transmitir para os senhores. Se vocês não mudarem a forma de pensar e de agir, os nossos problemas e conflitos nunca irão desaparecer. Infelizmente, moro em outro país, como brasileiro asilado. Mas não se esqueçam que, se for preciso, vocês podem contar comigo, pois estou disposto a ajudar o povo brasileiro e ser o líder do nosso país. O meu nome é Michel de Oliveira Nascimento. Conto também com a ajuda dos senhores e por isso que peço para lerem as informações contidas na descrição deste vídeo. O mundo precisa de você. Obrigado.